Olá, irmãos, bom dia. Estamos começando mais uma EBD, onde a gente está estudando os milagres de Jesus. Nós temos sido muito abençoados em cada uma dessas lições que a gente tem estudado até aqui. E na lição de hoje a gente vai falar do milagre dos 10 leprosos. E eu queria que a gente tivesse agora um momento de oração para que o Senhor nos abençoasse durante esse momento de estudo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que temos de estarmos reunidos juntos, Pai, para aprender da Tua Palavra. Nessa hora nós queremos Te agradecer pela nossa vida, porque nós podemos estar aqui aprendendo de Ti, Senhor. Eu quero clamar pela vida de cada um irmão que nos assiste online, que o Senhor cuide de cada um deles, das suas necessidades, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com familiares enfermos, que o Senhor os visite nos leitos de hospital, onde eles estiverem, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos a Tua Palavra, Pai, que é vida para nós. Ela derrama vida em nós e nós Te agradecemos por isso. E nós clamamos, Pai, para que nós possamos ser ministrados por Ti, Senhor, a partir de agora. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, irmãos, então nós vamos estudar mais um dos milagres de Jesus. Este milagre dos 10 leprosos, ele está relatado no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, para a gente ler. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Bom, esse texto tem muitas coisas para nos ensinar, mas antes da gente começar a destrinchar o texto, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito da doença, a respeito da lepra. A gente sabe que a lepra hoje, né, esse termo já está um pouco em desuso, a gente se refere a ela como hanseníase, que é uma doença infecto-contagiosa, causada então pelo bacilo Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, né, que causa essa enfermidade porque ele ataca os nervos periféricos. Então, a pessoa que for acometida pela doença, ela vai acabar desenvolvendo uma insensibilidade por conta dessa destruição dos nervos periféricos. Essa doença foi por muito tempo, né, estigmatizada. Se a gente for olhar todo o contexto histórico da lepra, dos leprosos, e ainda hoje a gente tem uma estigmatização, uma rotulação a respeito das pessoas que são acometidas pela doença. É uma doença que pode ser transmitida através do ar, né? Mas na verdade, para você ser contaminado por ela, você precisa se expor àquele ar contaminado por um longo período. Então, teoricamente, não é tão simples assim a gente se contaminar nos dias de hoje, né? E nós sabemos que existe tratamento gratuito fornecido pelo SUS, um tratamento eficaz, ou seja, tem cura para a hanseníase, mas ainda assim é muito comum ouvirmos pessoas questionarem, né? Muitas vezes o medo do contágio faz com que elas excluam socialmente pessoas que estejam passando por esse momento difícil de tratamento. É uma doença que, na verdade, ela pode se manifestar de forma silenciosa. A pessoa vai apresentar algumas manchas na pele, algumas manchas podem ser esbranquiçadas ou avermelhadas, são manchas indolores, mas a pessoa não perde a sensibilidade ali naquela região e ela vai começar a se proliferar e pode causar, né, danos maiores. Mas hoje em dia, a partir desses sintomas, é muito fácil procurar tratamento médico e gratuito. Mas apesar disso, é comum vermos pessoas sendo rotuladas. A partir desses relatos que a gente vê, na internet a gente encontra muita coisa, né?
Então a gente percebe que ainda hoje é difícil a pessoa estar com essa doença. A gente pode, a partir disso, ter uma dimensão de como era para as pessoas nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos, onde não havia tratamento nenhum. E a gente pode perceber, a partir dos relatos bíblicos, que essas pessoas, elas, quando manifestavam algum sintoma, elas eram levadas ao sacerdote, né? Nos tempos bíblicos, lepra era um nome genérico que se referia a toda e qualquer enfermidade da pele. Então, o sacerdote era o responsável por fazer a análise da pele da pessoa e o acompanhamento, o avanço daquela enfermidade para fechar ali um diagnóstico, digamos assim. E aí ele poderia dizer se aquele indivíduo estava ou não com a hanseníase, que a gente conhece hoje. E se caso a hanseníase fosse confirmada, ele devia ser isolado daquele grupo do qual ele fazia parte, ele devia viver isolado socialmente, ele deveria se vestir com vestes de luto, elas deviam estar rasgadas, e ele deveria gritar por onde ele passasse: imundo, imundo, alertando a todas as pessoas que ali estava chegando um leproso, né? Havia muito medo de um possível contágio, então essa era a forma com a qual eles eram tratados. A gente consegue imaginar a dor dessa pessoa ao receber esse diagnóstico. Você está com lepra. E a partir de agora você vai ter que ser isolado do seio da sua família, você vai ter que viver recluso e você vai morrer sozinho. E o que a gente sabe é que aquela pessoa, além do sofrimento de imaginar o que ia acontecer com ela, né? Porque eles perdiam partes do corpo, eles acabavam ficando mutilados pela doença. E eles iam ter que, além da dor física, né, além do processo ali de estar se tornando mutilado, eles iam ter que viver reclusos, longe das pessoas que eles amavam. Por isso a gente vê que era uma doença realmente muito temida dentro daquele contexto bíblico. Bom, agora vamos ver como que aconteceu esse milagre dos leprosos. A gente viu então que é uma doença extremamente difícil, extremamente dura que eles estavam enfrentando. Eu imagino que eles estavam extremamente abatidos durante o momento em que eles encontraram Jesus, mas eles não permitiram que o abatimento que eles estavam os fizessem desistir do milagre. Quando a gente começa a ler a passagem no versículo 11, a gente vê que Jesus estava indo para Jerusalém e passando na divisa entre a Samaria e a Galileia, um lugar um pouco inapropriado para um judeu estar. A gente sabe que os gentios e os samaritanos não eram um povo bem aceito pelos judeus, tanto culturalmente quanto socialmente, mas Jesus já nos ensina uma lição neste momento, quando ele nos revela que a graça dele se estenderia a todos os povos, né? Ela transcenderia aí todas as barreiras, quebraria todas as barreiras geográficas, étnicas e culturais. Esse pequeno versículo, a gente já tem uma lição do que é a graça de Jesus. E Jesus, seguindo o seu caminho, ele se depara então com esses 10 leprosos, que embora estivessem abatidos, eles não desistiram de uma possibilidade de cura. Eles já deviam ter ouvido falar a respeito dos milagres que Jesus estava operando, e eles viram ali uma possibilidade. Embora eles fossem muito hostilizados e marginalizados pela sociedade, pela multidão ali pelas pessoas que estavam acompanhando Jesus, os discípulos, ele ainda assim não desiste. Eles clamam: Senhor, Mestre, tende piedade de nós. E aqui a gente já pode aprender uma lição também com esses 10 leprosos, porque muitas vezes nós, assim como eles, não podemos estar, né? Eu imagino que eles estavam numa situação assim: nada pode ficar pior do que já está. A gente já está no fundo do poço. Então, a gente tem que arriscar e levantar, né? Mas eles poderiam ficar apáticos e pensar: não, vamos desistir, não tem jeito pra gente mesmo. Mas eles optaram por lutar, por viver. Eles nos ensinam aqui uma lição muito importante. A simples presença de Jesus, ela deve nos encher de esperança, de coragem e de vontade de viver. Foi isso que a gente viu aí e aprendeu com esses 10 leprosos nesse momento. A seguir a gente tem a resposta, a tão aguardada resposta de Jesus, lá no versículo 14, e diz o seguinte: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. Eu imagino que os leprosos também não gostaram muito dessa resposta. Eles devem ter pensado: mas o milagre não vai acontecer aqui imediatamente, a gente está aqui, o Senhor está aí, não dá para essa cura acontecer logo. Mas Jesus ordena que eles se desloquem em direção ao sacerdote. Nesse momento,
Era necessário que os leprosos tivessem ali fé e obediência, né? Para chegar até o sacerdote para que recebessem a cura. E assim eles fizeram. Eles foram até o sacerdote e antes mesmo que chegassem, ainda no caminho, eles já receberam a cura. Esse fato me faz lembrar do que acontece com Naamã, quando ele recebe também uma ordenância do profeta Eliseu para que ele se lavasse 7 vezes no Jordão e assim ele ficaria curado da sua lepra. Naamã assim o fez e também recebeu a sua cura. O que a gente aprende com esses 2 milagres relacionados à mesma doença, até a lepra, é que o milagre ele vai acontecer no caminho. O que a gente quer dizer com o milagre acontece no caminho? O milagre acontece durante uma atitude de fé, durante uma atitude de obediência nossa. É necessário que a gente não somente creia e siga o caminho que Jesus está dizendo para a gente seguir. E, em seguida, eu imagino que eles ficaram muito felizes, todos muito felizes com a cura que receberam, mas apenas um daqueles leprosos voltou para agradecer a Jesus, agradecer o milagre que ele tinha recebido, e ele era samaritano. Então, ele chega até Jesus e esse retorno desse samaritano, né, desse ex-leproso até Jesus, nos traz uma visão linda do Salmo 30, versículo de 11 a 12, que diz o seguinte: mudaste meu pranto em dança e a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu, Deus meu, eu te darei graças para sempre. Que salmo lindo! E ele realmente nos dá um vislumbre desse momento em que o leproso estava indo em direção a Jesus. Ele literalmente ia trocar suas vestes de lamento, as vestes de luto, por agora novas vestes de alegria, vestes de festa. Ele agora poderia celebrar, festejar com a sua família, com as pessoas amadas. Ele poderia se reunir, beijar seus filhos, seus pais, enfim, estar dentro do contexto social novamente. Quanta alegria ele poderia fazer, ter perspectivas de sonhos, de futuro, tudo novo ia acontecer. Aquela visão de morte que ele tinha, aquela perspectiva de morte, tinha se acabado ali. Quanta coisa boa passando na cabeça dele, mas isso não foi suficiente para abafar o sentimento de gratidão que ele tinha. Ele estava com muita gratidão no coração. E olha que interessante, ele não deixou somente a gratidão no campo das emoções. Ele permitiu que elas se externalizassem em ações e ele se desloca até Jesus. Eu preciso agradecer a Jesus. Eu preciso voltar para agradecer pelo milagre que eu recebi. E ele volta com o rosto prostrado em terra e agradece, louva a Jesus pelo milagre. E quando ele volta, Jesus logo diz: mas não foram todos os 10 curados? Onde estão os outros 9? Bom, a gente sabe que Jesus não estava ali frustrado, né? Pensando, poxa, cadê os outros 9? Não, ele já sabia que isso ia acontecer, mas na verdade ele quis enfatizar naquele momento a importância da gratidão. E o que Jesus conclui desse diálogo dele com esse leproso, com esse ex-leproso, esse samaritano que retorna para agradecer, é o seguinte: levanta-te, a tua fé te salvou. Aquele samaritano, ele não somente foi curado da sua lepra, como ele também recebeu a bênção da redenção. Ele recebeu a redenção. E o que a gente percebe nesse momento é que a gratidão, ela realmente nos abençoa. Ela traz bênçãos pra gente. A Bíblia diz, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Jesus espera que a gente tenha um coração grato. Deus espera que a gente tenha um coração grato, porque a gratidão, ela agrada ao Senhor. Muitas vezes a gente acaba agindo como esses 9 leprosos que recebem aquele milagre extraordinário que transforma completamente a vida e simplesmente esquece de agradecer. Agora está com tantos compromissos, tantas coisas na cabeça, tantos planos, projetos para realizar e esquece do autor do milagre. Se não fosse por ele, nada ia acontecer. E a gente também acaba vivendo a nossa vida muitas vezes como esses 9 leprosos. E
E isso é muito importante a gente parar para refletir, porque, como a gente viu agora aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses, Deus se agrada de um coração grato. Ele quer que a gente dê graças a Ele em todas as circunstâncias, inclusive nas aflições. Se a gente não agradece nem quando recebe a bênção, que dirá nas aflições? Muitas vezes a gente ainda vai murmurar e vai reclamar, né? A gente tem alguns exemplos, inúmeros exemplos na Bíblia a respeito de gratidão durante os períodos de aflição. Um exemplo que eu gosto muito é o exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo durante as suas prisões, porque ele estava propagando o evangelho, ele era preso e ali ele, açoitado, cantava louvores a Deus. É preciso que a gente cante louvores a Deus mesmo em meio às nossas aflições, mesmo em meio às nossas dificuldades, porque, como diz a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus para nós. E embora a gente esteja sofrendo, a gente precisa aprender a louvar, mesmo no sofrimento, mesmo nas dificuldades, porque a gente está ali adorando e louvando a Deus. E esse é um momento muito importante em que a gente está se conectando com o nosso Deus, e Ele ouve o nosso lamento, Ele ouve o nosso louvor. Mesmo que a gente esteja lamentando, Ele recebe essa adoração. E Ele muda a nossa realidade, mesmo que seja a realidade só do nosso coração, da nossa emoção. Certa vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, que dizia o seguinte: a raiz da alegria é a gratidão. A gente sabe que, na verdade, essa frase me marcou muito por quê, né? Porque todo mundo anseia pela felicidade e a gente entende que uma pessoa feliz é uma pessoa alegre. Então, como que a gente faz para ser alegre? A gente pode ter um coração grato. Pessoas que são gratas, elas geralmente são satisfeitas. E pessoas satisfeitas são felizes, são alegres. Então é muito importante que a gente se atente para isso, que a gente tenha um coração agradecido e que a gente se torne alegre a partir disso. E assim a gente vai estar louvando a Deus. Essa é uma forma de louvar a Deus. Agora, para a gente encerrar o último tópico da nossa lição, eu quero convidar você a olhar de uma forma diferente para a sua dor. Isso mesmo, para a dor que você sente. Mas para isso eu vou te contar uma história. Essa história é de um homem chamado Paul Brand. Ele era filho de missionários britânicos que estavam em missão na Índia. Ali ele nasceu e cresceu. E quando se tornou um jovem, ele retornou para a Inglaterra para estudar. Ele cursou medicina. Ali ele conheceu sua esposa, eles se casaram e eles decidiram voltar para a Índia para cumprir o chamado missionário que era o mesmo de seus pais. E ao retornar para a Índia, o Dr. Paul Brand inicia seu trabalho como médico num hospital. E ali ele tinha muitos mendigos leprosos como paciente e ele resolve se dedicar ao estudo da lepra. Naquele tempo não se sabia nada a respeito da doença. E ele começa então a investigar as causas da doença e tratamentos. E ele se torna o pioneiro no mundo todo no tratamento da lepra. E então o Dr. Paul Brand, durante seu estudo, a sua pesquisa, descobre que, na verdade, aquelas mutilações que ocorriam no corpo dos pacientes acometidos pela lepra eram causados não diretamente pela doença ali, pelo bacilo, né? Mas por conta desse ataque aos nervos, ou seja, por conta dessa perda de sensibilidade. E ali o Dr. Paul Brand louva a Deus por conta da criação desse magnífico, desse extraordinário mecanismo de defesa no nosso corpo, que é a dor. Então os pacientes com lepra perdiam esse mecanismo de defesa e com isso eles se machucavam, e aqueles machucados começavam a infeccionar e gerar feridas e acabavam perdendo mesmo uma grande parte aí, né, dos seus membros, principalmente das mãos, dos pés, por conta da doença. Então a gente percebe como que a dor é importante para nós. Então a gente pode agora desenvolver um outro olhar sobre a dor, um outro foco sobre a dor. A dor, muitas vezes a gente quer rejeitá-la, né? A gente não quer ter esse sentimento que realmente é muito ruim no nosso coração, mas se a gente começa a trocar o nosso olhar, a tentar mudar um pouco o nosso foco sobre ela, a gente percebe que, na verdade, ela é sim um mecanismo de defesa e de proteção, e Deus, na verdade, muitas vezes nós podemos nos aproximar de Deus durante esse processo de dor pelo qual a gente está passando.
E é muito importante que a gente se aproxime dele, que a gente busque por ele. E ele nos envolve em seus braços, ele nos revela que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. A gente sabe que nem mesmo Jesus, ele ficou livre da dor. Por meio da dor, Jesus nos deu a vida eterna. Por meio da sua morte de cruz, Jesus sofreu, sentiu muita dor também. E ele nos convida a partilharmos da sua dor e de forma que nós possamos nos exultar da sua glória que há de ser revelada. Então, agora a gente tem uma nova perspectiva a respeito da dor e a gente entende que ela, na verdade, é um mecanismo de defesa e que pode sim nos aproximar de Deus, nos trazer para perto da presença dele. E que a gente pode sim aprender a louvá-lo em toda e qualquer circunstância. Então, para a gente concluir, nessa lição a gente viu que a simples presença de Jesus é suficiente para mudar nossa circunstância, para trazer esperança e mudar aquele cenário que a gente estava muitas vezes de total descrença e desesperança. Jesus quebra barreiras e fronteiras geográficas, étnicas e culturais para que a sua graça se estenda por todo o mundo. Nós vimos que, através da graça de Jesus, os milagres acontecem. E eles acontecem durante a nossa caminhada, o que vai exigir de nós um mover de fé. E a gente aprendeu também que a gente precisa se alegrar em toda e qualquer circunstância, porque isso agrada a Deus. Agora, para pensar e agir. Você tem sido grato a Deus em todas as circunstâncias da sua vida? Nossas emoções começam em nossos pensamentos. Em Filipenses, vou abrir rapidamente aqui em Filipenses, só um minutinho. Em Filipenses 4, de 8 a 9, a gente tem um ensinamento de Deus a respeito da forma como a gente deve pensar. Ela diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam e receberam. Então, a Bíblia nos instrui a forma como nós devemos pensar. Então, a partir disso, a gente pode, de forma consciente, selecionar quais pensamentos têm aí rondado a nossa mente, de forma que os nossos pensamentos louvem a Deus. A gente pode, de forma consciente, ser mais seletivo em relação ao que a gente pensa, ok? E lembre-se que a raiz da alegria é a gratidão.